Te adoramos, Jesus, amado de nossa alma. Ah, Jesus. Obrigado, Jesus, Tu és maravilhoso. Não há outro igual a Ti. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Não há outro como Ele. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. A Ti nós adoramos. Jesus, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, nos entregamos totalmente a Ti, Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, amado. Jesus, Jesus, Jesus. A Ti nós adoramos, Jesus. Oh, Rabaia, Sodereba, Laba, So, Reba, Laba, Saia, Sonde, Cantaraia, Sodereba, Laba, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, irmão, por um momento, amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui, amém? Aleluia. Glória a Deus, amém? Que bom que você está aqui, amém? Que se fosse ver online, você ia perder, porque a internet não está funcionando hoje. A Copel, não é mais Copel, agora é Liga, né? A Liga desligou hoje, amém? Irmãos, queria compartilhar algo com os irmãos que Deus colocou no meu coração. Não sei se vocês viram, mas nós colocamos, nós postamos aí nas plataformas, né? Por onde começar? Por onde começo? Por onde começo a minha vida com Deus? Como ela começa, como ela inicia? Amém? Eu quero compartilhar isso com vocês, amém? Sabe, eu aprendi algo essa semana, lendo um livro, não algo que eu não sabia, mas a maneira como a pessoa colocou foi bem diferente, é de um profeta americano. Ele pergunta assim: por que Deus colocou 2 árvores no jardim? Por que Deus colocou 2 árvores no jardim? Havia 2 árvores no jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já parou para pensar? Por que Deus colocou a árvore no meio do jardim? Esse é um dos motivos por que nós podemos ser salvos. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava no meio do jardim, junto com a outra, amém? Se você for ler ali, Gênesis 1 e 2 fala sobre isso. Mas presta atenção numa coisa. Se Deus falou para não comer, por que Ele colocou a árvore no meio do jardim? Por que Ele colocou? E ainda Ele falou assim: não coma. Se você comer, você vai morrer. Você vai ser desconectado de mim. Por que Deus falou isso? Pelo simples fato de Ele nos dar livre-arbítrio e escolha na nossa vida. Porque você pode escolher o que você quer fazer e o que você quer da sua vida. Você é livre, amém? Porque Deus, Ele quer filhos, filhas e não robôs. Se Ele quisesse robôs, Ele tinha feito computadores e tinha feito software. E aí programado e funcionaria de um jeito perfeito e sempre obedeceria. Mas essa obediência não seria por amor, seria por programação, porque foi colocado. Então por isso que a árvore estava lá. Esse é um dos motivos. Pelo nosso livre direito de escolha.
nós escolhermos. Porque, irmãos, você e eu também somos uma resposta para os anjos. Tanto os anjos que ficaram no céu, como os anjos que caíram com Lúcifer. Porque eles estavam naquele ambiente lá, e Lúcifer escolheu cair e desobedecer e sair da presença de Deus, por livre e espontânea vontade. Ele fez isso, com o livre-arbítrio dele. E olha que ele estava lá, e lá ele tinha tudo perfeito, mas o livre-arbítrio, o direito de escolha dele, ele falou assim: por que eu vou dar toda essa adoração, tudo isso para Deus? Eu quero para mim também, eu vou ser igual a Deus. Como isso é impossível, ele teve que ser expulso de lá. Uma terça parte dos anjos caíram com ele, aqui na terra. E Deus, quando ele criou, Gênesis 1:1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Deus criou a luz, a separação entre luz e as trevas, quando Ele criou esse ambiente nosso e esse universo que nós podemos ver. Foi aí que Ele criou. E foi aí que Ele também se expressou como verdadeiramente Ele é, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes disso, Ele não tinha se expressado. E quando Ele coloca o homem no jardim do Éden, você entende que Ele refaz a terra? Porque a terra estava sem forma e vazia. Deus não criou ela sem forma, ela se tornou sem forma. E ela estava vazia porque ela não tinha a presença de Deus e não tinha algo que era a imagem e semelhança de Deus. E primeira coisa que Ele fez foi separar a luz das trevas. E quando Deus nos criou, Ele colocou as árvores no jardim e falou: não come dessa, porque se você comer, né, você vai morrer. E Ele falou assim: tem a árvore da vida também, mas Deus não falou que eles não podiam comer da árvore da vida. E quando você fala árvore da vida, você que é inteligente como eu, né, sabe que a árvore da vida dá o quê? Vida, não morte. Então e pensa em Adão e Eva sem pecado, a árvore da vida, eles sabiam o que significava. Mas Deus deu o direito para eles de escolha. Então por isso que o Senhor colocou lá, esse é um dos motivos, porque nós temos livre-arbítrio. Se você quiser servir a Deus, se você quiser buscar a Deus, se você quiser estar na presença de Deus, você é livre, amém? Foi para a liberdade que Ele nos chamou. Mas é verdadeiro, porque, irmão, uma coisa que a gente precisa entender é, com Deus não tem coluna do meio. Hoje o mundo está tão relativista, as pessoas estão tão assim, tanto mimimi, é tanta coisa, que às vezes você falar uma verdade para a pessoa, a gente pensa, eu não penso muito, né? Mas se eu tiver que falar uma verdade para uma pessoa, eu vou falar mesmo. Mas as pessoas deixam de falar porque tem que respeitar a individualidade. É verdade que nós precisamos respeitar a individualidade, mas isso não anula a verdade. Não anula o que está na Bíblia. Não anula o que Deus falou. Então eu não posso ser meio de Deus e meio não de Deus. Eu não posso ser meio de Deus e meio do diabo. Eu não posso acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Não tem jeito, não funciona. Porque quando eu estou no meio, eu não sou de Deus, eu sou do outro lado. Do lado oculto da força, do lado negro da força. Eu sou do lado que está contra Deus. Então não dá para ser meio de Deus, irmão. Isso precisa ficar claro para nós. Por que tem que ficar claro? Porque, irmão, quanto mais nós vamos para o final dos tempos, a Bíblia diz assim, que o santo vai ser cada vez mais santo. As pessoas. O puro vai ser cada vez mais puro. O generoso vai ser cada vez mais generoso. Aquele que é submisso ao Senhor vai ser cada vez mais. Aquele que busca vai buscar cada vez mais. Mas o oposto também no final dos tempos ele é verdadeiro. E o Senhor Jesus,
ele fala em Apocalipse assim, ele está falando com o pessoal de uma igreja, e ele fala assim, ó, eu sei que você não é quente nem frio, você é morno. Já tomou água morna? É ruim, irmão. É ruim, só água, sem um gostinho, sem uma coisinha, é ruim. Pensa no seguinte, Jesus está falando, você é morno, eu vou te vomitar. Por quê? Porque você não é nem de lá nem de cá, você nem sabe o que você é. Você não sabe de quem você é. Você não sabe realmente quem você serve. Ou eu posso fazer uma coisa como uma conveniência. Se me convém estar aqui adorando a Deus, aleluia, glória a Deus, beleza. Mas a outra parte, agora não me convém. Agora eu quero fazer a minha vontade, agora eu quero o meu querer, agora eu não quero obedecer. Aí eu estou do outro lado da força. Isso que é ser morno. Não é só estar no meio. A água morna, ela não é quente nem fria. Você pode dizer até que ela é meio quente, mas ela não é totalmente quente. Mas ela também não é fria. E o Senhor não quer isso de nós. De mim e de você. Amém? Então, por onde nós começamos? Nós começamos da mesma forma que na Bíblia começou o ministério de João Batista, que começou o ministério de Jesus. Vamos lá. Em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O início da caminhada sempre começa com arrependimento. Sempre começa com eu olhando para os meus pecados, eu olhando para a minha vida e me arrependendo daquilo que eu fiz que me afasta de Deus. Uma das funções do Espírito Santo é convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Porém, ele não vai convencer quem não quer ser convencido. Quem não está disposto a mudar, quem não está aberto à mudança, quem não quer ouvir a voz de Deus, porque o convencimento do Espírito Santo não é para nos forçar a nos arrepender, é sim para nós vermos o que nós somos ou o que está de errado e olhar para o Senhor e se arrepender que isso não é da vontade dEle, isso me tira da presença dEle. E ainda assim, por mais que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo, nós já vamos ler por que ele convence disso. Por mais que ele faça isso, ele faz isso, mas ele não toma a sua decisão. Ele não se arrepende por você. Deus não faz a sua parte é com você. Ele te ajuda, mas ele não faz aquilo que você tem que fazer. Porque tudo nessa vida tem um preço, irmão. Às vezes nós estamos tão acostumados com as coisas e a gente acha que as coisas de Deus e o reino de Deus é o fantástico mundo de Bob, irmão. Mas não é. Ele não é. Também tem um posicionamento que eu preciso ter. Todos nós precisamos. Porque se nós realmente somos dele, nós precisamos caminhar como ele. Jesus falou: sede meus imitadores. Ele falou assim: pegue a sua cruz e siga-me. Então, imitar a Jesus. Ah, mas Jesus não se arrependeu. Não, porque ele não pecou. Essa é a nossa única diferença dele. Porém, você quando olhar para Jesus, você não tem que ver ele como Deus, ou como filho de Deus somente. Porque quando ele andou sobre essa terra aqui, ele era uma pessoa como eu e você. A diferença é que ele não pecou. O restante, ele é tudo igual a mim e a você. Porque se não, irmão, se você vê Jesus como Deus andando sobre a terra, se você vê ele como todo-poderoso, o Criador, o Deus, todas as coisas, você vai olhar para ele e vai falar: é impossível fazer isso. Como que eu vou ser assim? Como eu vou carregar a minha cruz? Jesus carregou
porque ele era Deus. Como que eu vou seguir o caminho dele? Eu não sou Deus. Se eu olhar dessa maneira, eu não vou conseguir, e vai ser uma boa desculpa para fazer tudo aquilo que me afasta de Deus. E nem sempre aquilo que me afasta de Deus é ruim momentaneamente. Tem coisas que me afastam de Deus que, se eu for olhar humanamente, nem tem muito a ver. Dá para você fazer, dá para caminhar, dá para ir. Porém, o caminho e o percurso e o que está acontecendo à minha volta demonstra o que realmente eu estou buscando. Então, quando João Batista começou a pregar, ele falou assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, passa pelo arrependimento, pela mudança, pela metanoia. Metanoia quer dizer mudança de mentalidade. Ou como está na moda hoje, mudança de mindset. Mudança de mentalidade, ou seja, aquilo que eu roubava, mentia, fazia coisas que não eram de Deus, eu já não faço mais. Porque eu sou dele. E isso não é dele. E é muito interessante que Deus colocou a eternidade dentro de nós. E Deus colocou no nosso coração coisas que parece que a gente chama de intuição, a gente chama muitas vezes, acha que é uma coisa nossa mesmo, mas Deus nos criou com mecanismos dentro da gente, que nós mesmos sabemos quando nós estamos indo por um caminho que é de morte, por um caminho que não é de Deus, por um caminho que não é legal. Quantas vezes você já passou assim e pensou, falou assim, eu não vou fazer isso, e simplesmente você foi e fez, e deu uma coisa que não era legal, e você fala, puxa, eu pensei que não fazer isso daí. Quantas vezes? Todo mundo tem em certo nível isso daí. Então nós temos dentro de nós isso. E se Jesus é teu Senhor, Jesus é o teu Salvador, o Espírito Santo mora dentro de você. A Bíblia nos ensina isso. E Ele quer ser nosso guia, Ele quer nos direcionar. Mas a função dele é muito mais parecida com um GPS do que um Uber que está dirigindo e te levando para algum lugar. Porque se você já andou de GPS onde você conhece, você sabe que o GPS muitas vezes ele te dá um caminho que é mais longo ou que você conhece um outro melhor. E o que você faz? Você vai por outro caminho, quando você escolhe. Quantas vezes você já andou de Uber? Né? Às vezes quando eu pego um Uber assim, eu vejo lá o caminho que vai fazer, aí eu falo para o cara, não vai por aqui não, que você vai andar mais, você vai gastar gasolina à toa, vai pelo outro lado. Eu já fiz isso muitas vezes. O Espírito Santo, Deus, quando Ele quer nos guiar, irmão, é muito mais parecido com o GPS. O caminho é esse. Você quer ir, você vai se você quiser. Só que o GPS de Deus é diferente do celular, irmão. Ele nunca erra, tá? O GPS de Deus, ele sempre vai te levar para o melhor lugar, no tempo certo, na hora exata, no melhor momento, na rota correta, por mais que pareça que não, ele vai te levar corretamente. Agora, eu posso seguir ou não o que Deus está falando. Eu posso fazer ou não o que Deus está falando. Eu posso viver ou não aquilo que Deus tem para mim viver na terra. E nossa caminhada começa com arrependimento. E arrependimento do quê? Das obras mortas. Se você for ler o último versículo de Hebreus, eu não lembro se é 29, mas o último versículo ele fala, o apóstolo Paulo, o escritor de Hebreus, melhor dizendo, ele está dizendo sobre como as pessoas que estavam ouvindo ao Senhor, eles já deveriam ser mestre, mas eles não eram, e eles precisavam tomar leitinho espiritual, e ele precisava ensinar eles novamente as coisas. Espera aí, vamos abrir lá. Hebreus 5, é os 2 últimos versículos.
Hebreus capítulo 5. Vamos ler o 13. 5:13. Nós vamos ler e continuar no 6 daí. Hebreus capítulo 5, 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Lembra da árvore que nós falamos no começo? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, do ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus permitir. O escritor aqui, ele está falando para os cristãos que eles, pelo conhecimento, pelo tempo que eles caminhavam, eles já deveriam ser mestres, ou seja, ser pessoas capacitadas não só a viver, mas a ensinar. Mestre está falando de ensino, mestre está falando de professor, ou seja, está falando, vocês já deviam, mas vocês estão precisando ainda de leite, porque se eu dar alimento sólido para vocês, já deu feijoada para um bebê? Você mata ele, irmão, você mata. Porque ele ainda tá cruzinho ainda, o organismo dele. Eu lembro quando a Sara era recém-nascida, e o primeiro filho, irmão, a gente apanha muito, né? E aí ela já estava começando a comer frutinha, todas essas coisas. Oi, tudo bom? Começo a falar dela lá. E aí ela começou a comer frutinha, e um dia a Kellen inventou de dar feijão para a menina, só o caldinho, né? Não, só o caldinho não, de dar o feijão para ela. E aí a Kellen fez aquele feijãozinho gostoso e não sei o que, e ela nunca tinha comido feijão na vida, pelo menos, né, não do lado de fora. E aí a Kellen fez o feijãozinho e deu para ela. E a minha sogra ligou para ela depois, e aí filha, tudo bem? Como é que está a Sarinha? Ela está bem? Falou, tá mãe, está dormindo. Hoje eu dei feijãozinho para ela. Falou, você deu? Só o caldinho, né? Sem muito tempero. Ela falou, não, fiz feijão igual fiz para nós. Peguei, amassei tudo e soquei na goela dela. Ela, menina, tinha que peneirar e não sei o que, e dar só o caldinho e tal. Essa menina está viva. Aí a Kelly, a cada 5 minutos, ela ia lá colocar, porque ela estava dormindo, colocava a mão no nariz dela assim, só para ver se estava saindo o arzinho, se ela estava respirando, né? Mas graças a Deus não fez mal, fez bem, né? Mas quando um bebê é novinho, ele não pode comer coisas muito fortes, que o organismo demora mais para processar e tal, não pode comer muita carne, muitas outras coisas, por isso que você começa com frutinha e vai assim aumentando, ampliando as comidas do bebê, não é assim? Na vida com Deus também é assim no nosso crescimento. Nós temos uma porta de entrada, que é o arrependimento das obras mortas, que é a mesma coisa que João Batista pregou aqui, e que também, abre lá, Marcos. Jesus, quando começou o ministério dele, ele também começou da mesma forma. Olha que interessante, João Batista terminou, fez o que tinha que fazer, e Jesus começou a pregar da mesma forma. Marcos 1, 14, diz assim: depois de ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então o arrependimento, irmão, é por onde eu entro.
Por isso, quando a gente ensina sobre ensino de batismos, que nós lemos aqui em Hebreus 6, 1 e 2, existem pelo menos 7 tipos de batismo na Bíblia. O primeiro batismo é o batismo de arrependimento. É o batismo que não é um batismo de eu estar, ser mergulhado nas águas ou não, não é isso. É o quando eu entendo quem eu sou, que eu sou um pecador, que eu necessito da misericórdia, da graça de Deus, que se não for Jesus, eu estou condenado ao inferno, que se não for Ele, eu não sou nada. É eu olhar para mim mesmo e ver, cara, eu menti, eu roubei, eu matei, eu destruí, eu fiz coisas erradas, é eu pegar e olhar para isso e me arrepender. E essa é a porta de entrada no reino. Por isso que, às vezes as pessoas se convertem, e quem não entendeu isso fala, aprontou, pintou e bordou, agora virou crente. Agora se converteu. Irmão, quando a gente é lagarta, quando a gente não tem Jesus, nós somos todos aquela larvinha. E nós somos todos iguais. Mas quando a gente vai para Jesus, nós temos uma transformação, por isso que a Bíblia compara essa transformação e fala de metamorfose, daí que vem a palavra metamorfose, de metamorfo, de se transformar. Quando nós vamos para Jesus, nós somos transformados, muito parecido com o que acontece com a larvinha, aquele bichinho feio que vira uma borboleta linda. Você sabia que a mudança que é feita no DNA, não fica nem um rastro daquela larvinha, daquela coisinha que acaba virando a borboleta? É uma mudança de DNA completa. E quando nós vamos para Jesus, é isso que Ele quer fazer em nós. Por isso que em 1 Coríntios está escrito assim, que aquele que em Cristo é uma nova criatura, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Então tudo que eu fiz antes de Jesus ficou para trás. Deus não me julga por isso mais, Ele não me aponta isso não é o que vai me levar para o inferno, porque Jesus já morreu pelo meu pecado. Mas eu preciso, antes disso tudo, reconhecer quem eu sou ou quem eu era. Porque essa é a porta de entrada. Deus tem coisas maiores, como nós lemos aqui em Hebreus, Ele tem coisas tão profundas na palavra, Ele tem coisas tão profundas nele, mas eu não posso de uma vez entrar nisso, porque se eu entrar nisso de uma vez, eu vou passar mal, por não estar preparado. Mas nós precisamos entrar pela porta do arrependimento, reconhecer quem nós somos, ou quem nós éramos, pedir perdão pelos pecados, e começar a caminhar com o Senhor. E andar com o Senhor, nós precisamos crescer. Eu não posso ser mais a mesma pessoa que eu era há 25 anos atrás, está quase fazendo 25 anos. Essa semana na rádio, Deus me levou para falar um pouquinho do meu testemunho, e Deus tocou nas pessoas, foi muito legal o que Deus fez. Mas eu compartilhei um pouquinho do que eu era. Eu compartilhei que muitas vezes eu chegava, eu usava muita bebida e muita droga, mas muito. Tudo que eu podia usar, eu usava. E algumas noites eu voltei para casa, muito ruim, muito doido, e doido no mau sentido. E nessa doideira toda, às vezes eu chegava de madrugada em casa, ao amanhecer no dia, sei lá, e eu chegava e eu acordava minha mãe e falava assim para ela: ô, para de orar aí que você está atrapalhando minha vida, não está dando certo as minhas paradas. Era assim mesmo, né?
Muitas vezes. Aí às vezes ela levantava, ela era esperta, às vezes ela fazia de conta que estava dormindo assim, mas ela estava no meu quarto orando. E aí ela saía, às vezes ela levantava e ia esquentar comida e fazer comida e falava para mim, sai dessa vida, Jesus morreu por você, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E eu falava, ele morreu porque quis, o problema é dele, não pedi para ninguém morrer por mim, né? Mas é verdade, irmão, ele morreu porque ele quis, não pedi, mas ele morreu porque sabia que nós precisávamos disso. Então, eu tinha uma vida assim, não sou o mesmo. Eu tenho uma tia, que ela acompanhou todo esse processo, que nós moramos junto um tempo, e 2 anos, né? E ela fala assim, ele é uma prova que Deus existe. Realmente Deus existe. Realmente Deus fez algo. Porque existe um antes e um depois. Então nós precisamos caminhar com o Senhor. E caminhar com o Senhor envolve nessa mudança nossa de mentalidade. Não se iluda, irmão, não dá para ser meio de Deus. E é isso que eu quero dar ênfase para nós já encerrarmos. Eu não tenho como ser meio de Deus. Eu não tenho. Dá para ser meio casado, irmão? Dá para ser. Nossa, eu ia falar uma coisa aqui. Ainda bem que eu pensei antes. Irmão, não dá. Não dá. Ou a gente é ou não é. É melhor não ser do que ser meio. Porque o que não é está mais fácil de alcançar do que o que é meio. Porque o meio, ele é meio. Meio quente, meio de Deus, meio certo. O que ele concorda, ele faz certo. O que ele não acha certo, ele faz do jeito que ele quer. Então é melhor ser frio. Do que Jesus falou isso, eu não, irmão. Jesus falou, era melhor que você fosse frio do que você fosse morno. Porque o morno acha que é quente. E quais são as características de pessoas que caminham com isso, dessa maneira? Vai lá para João. Eu só vou achar o versículo. João 14. Nós vamos ler o 14 e mais alguns. João 14:16 diz assim: E eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O mundo não pode conhecer o Espírito Santo. Uma pessoa que não tem Jesus, ela pode ser influenciada, direcionada e até guiar pelo Espírito Santo e não ter a mínima ideia disso. Mas receber é mais do que ser direcionado. Receber é quando você recebe ele dentro de você. É a infusão, ou seja, ele dentro de você, o Espírito Santo em você. Agora você quer ver? Vai lá para o 16. O 16:8. 16:7, né? Porque assim, lembra que eu falei para você, o Espírito Santo, ele veio morar em nós.
Jesus precisou ser batizado e cheio do Espírito Santo. Jesus precisou ser batizado nas águas. Então, você precisa ser batizado nas águas. Porque Jesus falou: sede meus imitadores. Então, batismo nas águas é importante. Por quê? Ele vai te salvar? Não. Mas ele é um símbolo e ele representa aquilo que Jesus fez. Ou seja, quando eu sou mergulhado na água, representa que eu morri para o mundo, morri para o pecado. E assim como Jesus, eu também morri. Quando eu saio das águas, assim como Jesus ressuscitou, eu levanto e eu sou salvo e eu sou ligado com Deus. É um ato físico que demonstra o que é verdade no espiritual. Eu não sei se você sabe, mas no mundo muçulmano, no mundo hindu, porque às vezes nós temos aqui as revistas Portas Abertas, nós estamos ofertando como igreja para uma missão internacional, que prega e ajuda pessoas que passam perseguição no mundo. Né? Porque a gente muitas vezes está no mundo fantástico de Bob, com a porta aberta, quem passar pode entrar, sair, falar de Jesus para quem quiser. A gente acha que é assim no mundo inteiro, mas não é, irmão. Tem pessoas que morrem por isso, tem pessoas que entregam a vida por isso. E no mundo muçulmano e hindu, eles sabem que não tem mais volta a pessoa quando ele é batizado nas águas. É muito interessante isso. Por quê? Porque ele é um símbolo, é um ato físico, mas ele demonstra no espiritual que a pessoa crê. Quer dizer o quê? Não tem mais volta. Você já pensou? Você pensa que tem volta ainda? Se você pensa que tem volta, nós temos que voltar aqui no começo. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Espírito Santo, por favor, me convence. Eu preciso ser convencido. Eu conheço muito testemunho de batismos, tanto de milagres sobrenaturais que Deus fez, como aqueles que não são legais de ouvir. Como uma menina há pouco tempo, ela se converteu e se batizou. Quando ela chegou em casa, o pai dela matou ela, no Oriente Médio. Como uma pessoa que era de uma vila com a família, ele se converteu, os missionários foram lá, pregaram, ele se converteu e ele se batizou. Enquanto ele estava voltando do batismo, o pessoal botou fogo na casa dele, se expulsou eles da vila e eles perderam tudo que eles tinham. Também conheço testemunhos de um jovem que ele falou para o pai dele que ia se batizar e o pai dele falou assim, tá bom. Aí passaram-se os dias e ele ficou assim meio, mas meu pai não falou nada, o que está acontecendo? E ele falou, pai, hoje eu vou batizar. E o pai dele falou, tá bom. Quando ele voltou do batismo, o pai dele falou assim para ele, chama o teu pastor aqui, porque eu quero entregar a vida para esse Jesus, que você se batizou, que é o teu Senhor. Falei, mas por que, pai? O que aconteceu? Faz uma semana que eu estou te dando veneno todo dia na sua comida, suficiente para matar um cavalo por dia, e você não morre. Realmente esse Jesus é Deus. E tem muitos outros. Alguns Deus faz assim, outros de outro jeito, aí já a soberania de Deus eu não entendo, nem quero entender. Então começa a porta, é o batismo, ele demonstra. Graças a Deus a gente tem liberdade, irmão, a gente pode pôr uma piscina aqui, fazer festa e batismo, como nós já fizemos algumas vezes. Então o primeiro passo é o batismo. João 16, 7. Diz assim, Jesus falando, mas vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros.
Ele está falando aqui para os discípulos que já tinham se arrependido, que já tinham sido batizados, que já batizavam as pessoas, que já estavam caminhando. Ele está falando, ó, se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já morava dentro dele. Só que Jesus estava aqui como um homem. A Bíblia diz, Jesus não deixou de ser Deus, que é impossível Deus deixar de ser Deus. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo para estar aqui conosco. É diferente de deixar de ser e ser. Porque quando ele foi, ele falou assim, ninguém toma minha vida, eu estou dando ela porque eu quero. Ninguém me leva para lá, eu estou indo porque eu quero. E depois, eu vou voltar para o lugar onde eu estava, desde o início. Eu vou voltar para o Pai, e eu vou estar lá como eu sou. E ele não podia ele não podia enviar o Espírito Santo se ele estivesse aqui, por isso que ele tinha que ir. Por quê? Porque o Espírito Santo nele, e o Espírito Santo morando nas pessoas, não cabia aqui na terra, não ia dar certo. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus mesmo explica. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis. Ou seja, ele vai morrer na cruz pelos nossos pecados e a justiça de Deus vai ser feita. E porque ele foi para o céu. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Agora olha o que Jesus falou. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Lembra do leite e da feijoada? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, outro pouco e ver-me-eis. Irmãos, quando você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro de você. E ele nos guia, como Jesus falou, em toda verdade. E ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando está falando o mundo, ele não está falando em si o globo terrestre, está falando a humanidade. Aquele que se deixar. Eu lembro uma história de cura. Eu nunca ouvi outra como essa. Mas é muito doida. Um pastor foi orar para uma pessoa e Deus usa muito ele em cura. E aí ele estava num culto e veio uma pessoa da porta e veio para ele, eu quero que você ore por mim por cura. E ele falou assim, tá, eu oro, mas você já entregou a tua vida para Jesus? Foi falar o básico, assim, isso que nós estamos falando aqui, bem simples. Aí o homem falou assim, eu sei quem é Jesus, eu conheço a palavra dele, mas eu não quero ele, eu só quero a cura. Você ora para mim ser curado? Aí ele falou assim, irmão, eu oro. Mas ele tentou pregar de novo para o cara. Ele falou assim, eu não quero. Eu só quero a minha cura. Você pode orar por mim? E ele orou. E o homem foi curado instantaneamente. Aí ele falou assim, olha, eu lavo minhas mãos do seu sangue. Se você for para o inferno, eu não tenho culpa. E eu te falei de Jesus. Ele falou, eu sei para onde eu vou. Eu só quero ser curado. E foi, irmão. Então você tem essa liberdade. Olha o amor de Deus, a graça e o favor de Deus. Mas isso também nos torna indesculpáveis diante dele, quando também estivermos diante dele. Porque, irmãos, aonde nós começamos, não tem coluna no meio. Nós temos muita gente jovem aqui, os jovens não vão conhecer.
Quando eu era novo, da idade do Gabriel, assim, um pouquinho menos que da do Gabriel, acho que da idade da Esther, eu lembro que a gente assistia Fantástico todo domingo à noite em casa. Aí passava o resultado dos jogos. Aí tinha uma zebrinha, que ela narrava os jogos. E quando dava empate, ela falava, deu coluna do meio, empatou, ninguém ganhou. Deixa eu te falar, nessa vida, de verdade, não existe isso. Deixa eu te falar, com Deus não dá para ser dele e do outro lado. Ou se é um ou é de outro, não tem coluna do meio. Porque quando eu estou na coluna do meio, sabe o que é para Deus? É pior que eu estar no lado ruim com tudo. A Bíblia fala de uns anjos, olha isso aqui, irmão. Escuta isso, para você ver como Deus leva a sério isso. A Bíblia fala de uns anjos que estão aprisionados. Desde quando caíram do céu, esses anjos estão aprisionados, não é igual os demônios que estão soltos por aí andando pela terra, o diabo, Lúcifer. Não, tem uns anjos que estão aprisionados, você sabe por quê? Porque quando o diabo se levantou e quis tomar o lugar de Deus, que na verdade é o lugar de Jesus, quando ele quis tomar o lugar de Jesus, esses anjos, eles ficaram assim, vamos ver quem vai ganhar. Quem vai ganhar nós vamos seguir. A Bíblia diz que esses anjos estão em cadeias eternas. Eles nem passaram pelo purgatório do diabo, que a terra é o purgatório do diabo, não é do ser humano. Nós vimos na escola de profetas esses dias, o Cris Valuton falando sobre isso. Você entendeu, irmão? Então é simples, começa com arrependimento. O Espírito Santo vem morar dentro de você. E você escolhe o lado que você quer andar. E o lado de Deus não é ruim, irmão. O lado de Deus é o melhor lado. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É possível nós termos uma vida boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 1 e 2 diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Irmão, um toque do Espírito Santo, eu vou te falar, irmão, eu já usei drogas. Não usei todas que existem, porque na minha época tinham drogas que tem hoje que não tinham. Mas todas que eu pude experimentar, eu experimentei. Tudo que eu pude beber de bebida, eu bebi, irmão. Uma vez eu quase morri, que eu gostava de aparecer, né? Isso não mudou muito, né, irmão? Mas agora eu prego, né? Tô do lado certo, amém? E aí nós estávamos bebendo tanto, nós tínhamos tomado tanto uísque, mas tanto uísque, nós estávamos tão loucos, que nós estávamos cheirando benzina. E, cara, nós queríamos ver quem ficava mais louco. Eu falei, daqui que eu vou beber essa benzina. Eu tomei benzina, irmão. Eu não sei como eu não morri. Eu não sei nem como eu cheguei na minha casa. Eu não sei nem nada. Daquele dia apagou. Eu sei que eu fui levado para casa, carregado, eu sei que eu cheguei, irmão. Eu não sei como eu não morri. Eu fiquei muito doido. Cuidado, você está ouvindo isso, irmão? Você está sendo avisado. Não faça o teste. Né, Valéria? Né? Irmão, eu já experimentei. E deixa eu te falar, um toque do Espírito Santo. Só um. Um dos muitos, não sei se milhares que eu já tive na minha vida, mas muitos. Um só toque que o Espírito Santo já deu na minha vida, eu não precisava de mais nada. É algo assim que, cara, é aquilo que, Senhor, se acabar o mundo, eu ficar só com isso aqui, eu não preciso de mais nada. É assim. Então, Deus sempre tem algo melhor. E por que há tanta coisa no mundo e que chama nossas atenções, que quer tirar a gente de Deus? Porque, irmão, Deus tem algo bom. E o diabo, irmão, ele quer tirar de você o que ele já perdeu. Ele quer tirar de você o acesso que você tem.
Ele quer tirar de você a sua eternidade. Ele quer tirar de você o seu relacionamento com Deus, porque Ele não tem mais. Por isso que Jesus falou que o diabo vem para roubar, matar e destruir. E por isso que Ele ensinou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele acaba com tudo que o diabo tem ou tenta. Mas eu preciso decidir seguir a Ele de verdade. E levar essa decisão a sério. Porque o diabo não brinca, irmão. O diabo vai preferir você e eu mornos do que frios. Sabe por quê? Porque morno, eu acho que eu sei. Eu acho que eu posso. Eu penso assim, Deus sabe. Eu penso assim, Deus vai me perdoar. Não vai dar nada. Irmãos, todos os nossos atos têm consequências. Quando a gente vem para Jesus, Deus nos tira do império das trevas e leva para o seu maravilhoso reino da luz. Quando Ele faz isso, Ele não apaga as consequências das nossas coisas erradas. Mas Ele nos dá condição de tudo aquilo que a gente plantou de ruim, colher e não plantar de volta. E não deixar crescer mais. Amém? Se coloque em pé, vamos orar. Você sabe da tua vida com Deus, irmão, eu não sei. Conheço algumas pessoas, sei de algumas coisas. Mas o que está em questão aqui não é isso. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero falar algumas palavras antes de orarmos. Deus está te chamando e Ele quer fazer algo novo na tua vida. Ele tem uma vida melhor para você. Jesus morreu na cruz para nos salvar. A Bíblia nos ensina em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu a Ele o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele quer te dar vida eterna, não somente quando você morrer, mas você já viver nessa terra como se já estivesse na eternidade. Você experimentar o céu na terra, um pouquinho do céu na terra, enquanto você está aqui. Por isso que ele nos ensinou, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Quem expressa o reino de Deus na minha e na sua vida é o Espírito Santo. É aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é aquele que nos guia em toda a verdade. Se você pedir e clamar, a Bíblia nos ensina assim, aquele que clamar ao nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz, o Senhor é meu pastor, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, Ele me guia por veredas tranquilas, sua vara e seu cajado me consola. Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale do sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele diz assim, Ele prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar, ou seja, Ele dá muita alegria. A verdadeira alegria do Senhor a gente não perde ela. Irmãos, não se trata de virar um super-homem, um super-girl, ou a Mulher Maravilha, não é nada disso, porque nós passamos lutas, dificuldades, mas Ele é maior que todas essas coisas, e Ele está te chamando para viver uma vida com Ele, de verdade. Se arrepender dos seus pecados, não porque Ele quer que você se arrependa e que você, das coisas erradas, assim, para te jogar na tua cara, não, é porque Ele quer que se arrependa, porque Ele quer tirar isso de você e quer colocar algo novo, algo melhor, algo maior, algo surpreendente dentro de você. Quando Ele fala isso, é porque Ele quer colocar algo dentro de você. Quando fala se arrepender dos pecados, é tirar de dentro aquilo que está dentro de nós, para colocar algo maior, algo dEle dentro de nós. Deus sempre tem algo melhor e maior. Deus sempre tem algo melhor e maior, algo novo. Ele sempre tem para você.
Fique tranquilo, a decisão por Cristo é a melhor decisão que você vai fazer na tua vida. Continuar seguindo a Cristo é a melhor decisão que você vai fazer na sua vida, porque Ele tem uma vontade para você. E agora saiba que o diabo ele pode tentar te roubar, te matar, te destruir, fazer coisas terríveis. Talvez você na sua infância perdeu a sua inocência. Talvez coisas aconteceram na tua vida que você não tem resposta. Talvez tem coisas na sua vida que deixou você revoltado com Deus, revoltado com as coisas à sua volta, porque você olha e vê, eu não queria que fosse assim. Talvez você tenha isso na sua vida, mas deixa eu te dizer, tudo na nossa vida são decisões que os pais tomam, decisão que nós tomamos, mas quando vamos para Jesus, Ele muda todas as coisas, e você pode andar com Ele, e você e eu podemos ter vida, e vida em abundância com Ele. Só depende de você, que nessa noite você firme de verdade um acordo, uma entrega da tua vida para Jesus, de seguir aos caminhos dele, se arrepender dos seus pecados, pedir para o Espírito Santo te ajudar. Talvez como eu, você esteja assim, mas também não estou muito arrependido. Muitas vezes eu peço, Espírito Santo, por favor me convence, me ajuda. Talvez eu estou tão assim que eu nem vejo, me convence, e o Espírito Santo vai te ajudar. Fica tranquilo, porque Ele está preocupado não somente com a sua vida na terra, Ele está preocupado com toda a sua vivência, desde agora até a eternidade. E Ele quer que você viva com Ele agora, mas viva com Ele para a eternidade. Na coluna do meio, não contempla estar na eternidade com Ele. Contempla experimentar só algumas coisas aqui na terra, mas é totalmente passageiro. E Deus quer e é muito mais que isso. Senhor, muito obrigado, Jesus. O Senhor conhece a vida, o coração de cada um aqui. Nós queremos, Senhor, nesta noite, Pai, nos entregar totalmente a Ti. Você pode erguer sua mão direita comigo e junto nós fazemos uma oração, confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, único e suficiente da sua vida, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados, pedindo a Ele para nos convencer. Você pode fazer isso só se você quiser. Amém? Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo. Você é o ajudador. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Declare comigo assim, essa oração e essa confissão em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu venho a Ti pedir perdão pelos meus pecados. Perdoa o que eu fiz, que me afasta de Ti e me separa de Ti. Eu declaro, eu entrego a minha vida para Jesus Cristo e o declaro Senhor e Salvador pessoal da minha vida. Eu recebo o perdão de todos os meus pecados. Eu recebo tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para a minha vida. Eu declaro, pela sua palavra, que me garante, sou seu filho, eu recebo do teu Espírito Santo, me sela nessa noite, me enche nessa noite. Espírito Santo, se falta algo a ser convencido do pecado, da justiça ou do juízo, me convence e me ajuda. E como Jesus disse, me guia e me leva em toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar um pouquinho, irmão. Nós já vamos encerrar.
Tem alguém que quer contar algum testemunho referente do que nós falamos aqui, ou compartilhar algo de Deus? Tem alguém que quer? Vem, irmã. O Espírito Santo colocou isso no meu coração agora, irmão. Amém? Boa noite. Eu quero compartilhar o que eu vivi rapidamente ontem e hoje, né? Primeiro eu quero louvar e agradecer a sua vida, amor. Primeiro eu quero louvar e agradecer a Deus pela sua vida, por me apoiar, por ter dado esse presentão para mim, né? E glória a Deus pela sua vida. Meu esposo, eu terminei um curso profissionalizante de instrumentação, estava fazendo junto com um técnico, né? E terminei, peguei o certificado essa semana e meu esposo me abençoou com a especialização em cirurgia cardiovascular. E foi esse final de semana, né? Ontem e hoje foi lá no Hospital do Cruz Vermelha, fiquei o dia inteiro lá, né? Desde cedo até agora, 6 horas da tarde. E, irmãos, foi uma experiência incrível que eu vivenciei esses 2 dias. Cada um tem... cada um veio com um propósito, com uma missão para fazer dessa terra, né? E quando eu entendi o que o Senhor requer de mim na face dessa terra, né? Eu fui em busca de estudar, de me aperfeiçoar. E quando eu terminei o curso, desde quando eu comecei o curso de enfermagem, eu falei, eu quero atuar em centro cirúrgico. Isso já estava, tipo assim, Deus já tinha testificado no meu coração que eu quero, que é o propósito que Ele tem para a minha vida, é atuar em centro cirúrgico. E fui me capacitar para isso. E esse final de semana eu fui aprender. Aí quando eu terminei o curso, eu falei, tá, agora eu preciso, Senhor, que o Senhor diga para mim que área que o Senhor quer que eu atue. E fui buscar. E depois daquele coração, eu falei, é isso. Aquele coração. O Espírito Santo já estava testificando algumas coisas em meu coração. E a Ana me deu um desenho e eu entendi. Foi algo que o Espírito Santo de Deus falou para mim. E falei, amor, né? Conversei com meu esposo, veio um rapaz de fora, lá do Nordeste, um rapaz super conceituado, ele é assim, o top dos tops agora em cirurgia cardiovascular. Ele veio para Curitiba, está viajando o Brasil inteiro e deu certo de eu me cadastrar lá e fazer. E por que eu estou compartilhando isso com os irmãos? Porque, irmãos, a gente tem que entender qual que é o nosso propósito. Para que Deus nos chamou, para que Deus nos criou, e ir atrás. Como o pastor falou aqui hoje, não é mais o tempo do leitinho, né? É o tempo da gente desfrutar de coisas maiores. Então, tentando o que foi ministrado, com o que eu vivenciei, o que eu posso dizer? Assim, os irmãos têm que ir atrás, não tem mais tempo, entende? Vão atrás, veja o que Deus... Não tem mais tempo da gente parar, da gente ficar... Entendeu? E Jesus está, né? Como diz, as portas, né? Então, gente, tem muitas almas, tem muitas vidas. Tipo assim, eu pude... desde ontem, o Maílson, né, que foi o professor que deu para a gente... Deus me revelou algo assim, e hoje eu fiz uma carta, eu e minhas cartas, e hoje eu entreguei para ele, e Deus falou assim, fortemente lá com ele, e eu creio que ele também veio com um propósito, e tipo assim, de eu poder ser um pouquinho, fazer um pouquinho assim, ser um pouquinho de instrumento de Deus para aquilo, sabe? Ele veio lá do Nordeste, e eu falei, nossa, Senhor, mas como é que eu vou falar isso para ele, Jesus? A gente está aqui no meio de uma especialização, como que eu vou dizer isso? E ele já é cristão.
Só que, claro, que ele não expôs assim. Mas do jeito que ele foi falando, que ele falou, você vai dizer isso para ele. E aí, hoje de manhã, antes de eu sair de casa, peguei, como tem muita gente, né? Eu sabia que não ia ter um momento eu e ele só para falar sobre. Eu peguei, fiz uma cartinha para ele, entreguei para ele. Deus, assim, moveu lá. E uma outra colega também, a Camila, que já tinha feito comigo, fez essa explicação também comigo, de poder estar falando ali. E é isso. Né? Deus me chamou para isso, chamou você para aquilo, chamou você para o outro, chamou o outro para o outro. Só que não há tempo mais para a gente perder tempo. Não dá mais para a gente ficar no leitinho. A gente tem que acordar e se mexer, ir atrás, porque quando vai chegar o grande dia, nós vamos dar conta daquilo, porque cada um veio com um propósito. Deus, a gente vai prestar conta daquilo que Deus nos chamou. E aí, minha filha, o que você fez? Ou meu filho, o que você fez? Né? Então, é isso que eu queria compartilhar e louvar e agradecer a Deus pela oportunidade que Deus me deu esse final de semana de poder vivenciar tudo e aprender tudo que eu aprendi. Gente, o coração, ele é fantástico. O coração, ele é fantástico, pastor. Top, é muito top, gente. E é isso. Obrigada. Glória a Deus. Aleluia. O que você quer falar? Vem aqui falar, então. Amém, irmãos? Pastor Carlos, me ajuda aqui, por favor. Amém. Hoje é dia de ceia, Santa Ceia do Senhor, amém? Vamos tomar ceia, o Senhor é bom, amém? Irmãos, nós costumamos dar ceia a todos. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo, ele ensinando sobre a ceia, ele fala: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos dou. Na noite que ele foi traído, ele deu graças, ele pegou o pão, pegou o cálice, deu graça e entregou para as pessoas. E ele disse assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma e beba. Então a gente se examina, dá uma olhada aí, dá uma olhada para dentro, vira os olhos para dentro, olha para dentro, se tem algo que incomoda e tal, que você precisa pedir perdão para Deus ou para uma pessoa, você resolve isso e então come e bebe. Amém? Se coloque em pé. Obrigado, Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Obrigado a Deus, porque podemos participar disso, até que você venha, até que você volte. E queremos fazer isso em memória do Senhor. Apresentamos e consagramos esses elementos ao Senhor, em nome de Jesus. E somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Você pode entregar, Carlão? O pastor Carlos vai estar passando aí, amém? Pegue. Glórias a Deus, amém? O Senhor é bom. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O suco de uva, ele representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O pão, ele representa o corpo de Cristo que foi partido na cruz do Calvário. O sangue, ele também nos purifica de todo pecado. E o pão também representa que hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos um só corpo, fazemos parte de uma só massa, somos da família de Deus. Pegue aí. Obrigado, Carlão. Amém. Todos pegaram? Todos pegaram? Ficou alguém sem? Todo mundo pegou? Pegou? Beleza? Amém? Vamos fazer junto hoje, você come o pão e toma o suco junto, amém? Senhor, nós apresentamos a Ti. Obrigado, Jesus. Porque isso é um símbolo, é um memorial do que você fez por nós.
E como você ensinou, fazemos isso em memória de Ti, até que o Senhor venha. Obrigado, Jesus. Pode comer e tomar, irmão. Cada um à sua maneira, tem um tempo com Deus. Se você quiser ajoelhar, ou mesmo em pé, tem um tempo de intimidade, você com Ele em oração aí. Se entregue totalmente a Ele. Agradeça, porque Ele fez o que eu e você não conseguiríamos e não poderíamos, que é morrer na cruz pelos nossos pecados. Tudo o resto que Ele fez na terra, você e eu podemos fazer. Agora, morrer na cruz pelos pecados, só aquele que não tinha pecado, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Você que está nos vendo pela internet, talvez você não tenha o suco de uva, o pão, mas Deus conhece o seu coração, você pode fazer com água e uma bolacha, orando, apresentando, consagrando ao Senhor com um entendimento. O que vai fazer a diferença é o seu entendimento disso. Então faça isso para a glória do nome de Jesus. Aquele que invocar o nome do Senhor, aquele que clamar ao nome do Senhor, será salvo. Glórias ao nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Ele morreu na cruz por nós, mas Ele ressuscitou. A cruz não o pôde segurar. Ele ao terceiro dia, e Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Glórias ao teu santo nome. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero ler rapidamente, se você quiser abrir, você pode. 1 Coríntios 9, 10. Perdão, 11. 1 Coríntios 9, 11. Diz assim: se nós semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? O apóstolo Paulo, ele está ensinando aqui. Muitas vezes nós recebemos as bênçãos espirituais e nós não selamos aquilo que nós recebemos, a palavra, com ofertas e com sementes. E é importante, porque você pode dar alguma coisa espiritual para alguém? Não, tem que vir de Deus. Você só pode dar aquilo que você tem. O que você tem é o material, que você pode dar como você quer e do jeito que você quer. Por isso ele também nos ensina a dar e a receber. Pegue a sua oferta, pegue o seu dízimo, a sua colaboração, a sua contribuição. Você pode fazer no cartão, você pode fazer no Pix, ou você pode trazer em espécie. Vamos orar por isso. Porque até para ofertar, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Porque se eu for guiado pelo Espírito Santo, eu vou ter colheita daquilo que eu estou fazendo. Se eu não for guiado, eu não vou ter colheita. Então, eu preciso dar, segundo eu propus do meu coração, com alegria, mas guiado pelo Senhor. Amém? Não é muito que demos coisas materiais, quando nós recebemos, é semeado na nossa vida, coisas espirituais, amém? Deixa eu só achar minha oferta aqui, a gente já olha, peraí. Uai. Cadê? Amém? Erga a sua oferta. Se você não tem,
quer ter para dar, você ergue a sua mão também pela fé e pede ao Senhor que Ele vai dar para você. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai Celestial, por cada um que vai entregar, seja através de cartão, Pix ou espécie. Nós te louvamos e te agradecemos, que cada um seja guiado pelo teu Espírito, em nome de Jesus, e dê segundo propôs no coração, para a glória do nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque se temos algo, foi o Senhor que nos deu. Se temos semente, é o Senhor que nos deu, porque tua palavra nos diz que o Senhor dá semente para o que semeia. Obrigado por todas as sementes, em nome de Jesus. Amém? Pode trazer aqui à frente, na caixinha das ofertas, linda, né? Nosso Pix é pix@celeiro.org.br. Já vamos encerrar. Amém?